Ô... Que horas são? Você quer comercial, né, Fábio Cuba? Acho que é melhor, né? Fica à vontade aí. É. Depois a gente retorce aqui o negócio, mas tudo bem. Não, eu vou emendar. Então vai. Ah, e daí? E daí? E daí? E daí? Quem vai? E daí? Vamos lá. Vai, Bob. Sou eu, então. Vai você, e daí? Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro deu ontem à noite uma das declarações que mais repercutiram negativamente, e olha que foram muitas, né? Que mais repercutiram negativamente até agora nessa crise do coronavírus. Nossa, não entendi por quê, uma coisa tão boa. Questionado sobre o novo recorde de mortes registradas em 24 horas, foram 474 óbitos nesta terça-feira, ultrapassando a China no número total de mortes, de óbitos, o presidente respondeu o seguinte. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E não aparece aí É. um daqueles Zé Manés que ficam ali às portas do palácio, gente desocupada, né? Podia ir fazer alguma coisa útil na vida. O cara deu uma gargalhada. Eu escrevi um longo texto. Hoje há uma certa insensibilidade no país. Esse país que já foi tão solidário muitas vezes em muita coisa, em muitas tragédias, as pessoas estão lidando com a morte um pouco meio assim. Tá? Um pouco... fazer o quê? É meio inevitável. Os brasileiros estão desorientados, estão confusos, né? Ninguém gosta de ficar em casa, as pessoas estão perdendo dinheiro, evidentemente. Muita gente deixando de vender coisa que era autônoma, muita gente tendo seu salário reduzido, muita gente tendo jornada e salário reduzido, perdendo emprego. É claro que há descontentamento e pode haver até quem associe isso ao isolamento, embora seja um erro, né? Vai ver o que aconteceu com a economia dos Estados Unidos, está acontecendo, é um erro brutal. Né, fazer essa associação. De toda sorte, existe uma certa insensibilidade para aquilo e, aliás, no momento em que as mortes explodiram, estamos falando de sair do isolamento, está tudo atrapalhado. Tem uma pesquisa da Datafolha demonstrando ainda é grande, mas caiu a adesão ao isolamento. O presidente quer que eu faça o quê? Quando menos, não estimule as pessoas a tomar uma decisão irresponsável que representa um encontro possível com a morte. Poderia haver, presidente, alguma empatia. O senhor não demonstra nenhuma. Aliás, o senhor voltou hoje, o senhor brigou com a imprensa hoje de novo, deu lá o pito na imprensa de novo, e de novo voltou a tratar os idosos como meros cadáveres adiados. Meros cadáveres adiados. Como e daí? O senhor precisa evidenciar solidariedade com quem sofre. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Para a sua alma, seria bom que o senhor se solidarizasse. Mas se o senhor não quer cuidar da sua alma, pelo menos finja solidariedade para embrutecer menos o país. Agora hoje, não sei, na fala seguinte, tal xilique que ele teve hoje, falando com a imprensa, que ele voltou a falar, né? Ele tem aqui na fala ele criticando o Dória, falando, tem que ver São Paulo, que tem um monte de morte. Não, mas acha aí uma fala dele, Bob, daqui a pouco a gente coloca, mas acho que não sei se foi na Folha que eu li, que ele volta a falar hoje, que ele diz assim, ele diz para os jornalistas, coloque a fala inteira aí, aí ele pergunta, cadê a Globo, cadê a Folha? Coloque a fala inteira. E ao falar da fala inteira, ele volta a tratar os idosos, insisto, como se fosse assim, olha, fazer o quê? Morre mesmo, é idoso, o que eu posso fazer? Não é coisa que se diga. Agora, o senhor fala isso e depois o senhor acha que manipulam o que o senhor diz. E ontem ninguém... É mentira, o senhor sugeriu que as pessoas pararam no e daí. Não pararam, deram tudo. E daí, eu lamento. Eu sou Messias, eu me chamo Messias, mas não faço milagre. É ironia, deboche. Diante de uma tragédia. Aí, o que nós temos aí é o Dória reagindo ao Bolsonaro, é isso?
Na verdade, tem primeiro o Bolsonaro falando do Dória, né? Bom, Ah, é tá. isso? Vamos lá. O presidente afirmou Tá. que não pode ser culpado pelas mortes e também pelo desemprego em estados em que governadores decidiram adotar o isolamento social. Olha, veja só, o Bolsonaro está cometendo o absurdo, o despropósito de associar o número alto de mortes ao isolamento social. Ele sabe que isso é mentira. Ele poderia até tentar demonstrar, e não conseguiria, que o isolamento social é irrelevante para morrer ou não, para matar ou não. Agora, dizer que as pessoas estão morrendo por causa do isolamento... Presidente, tenha compostura mínima. Vai, põe a fala dele aí. A gente lamenta as mortes profundamente, sabia que ia acontecer. Tá? Agora, quem tomou todas as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos. Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. O desemprego também mata. Então, essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo, o estado, não é o que é o mais populoso, não. Mesmo proporcionalmente, que mais óbitos tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o porquê terem tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de 1 milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder. Vocês não vão botar no meu colo essa conta. Não, é uma irresponsabilidade isso que o senhor está dizendo. Primeiro que é mentira que o estado de São Paulo seja proporcionalmente também o estado com marcar. Mentira. Mentira. Mentira absoluta. E segundo, o que o isolamento tem a ver com as mortes? Ao contrário, as evidências que se tem e que a ciência aponta é que o isolamento rebaixou a possibilidade e ainda assim nós podemos chegar a uma situação dramática. É inaceitável uma fala como essa. Sim, eu antecipei isso lá atrás, era isso que o senhor queria. Como o senhor sabia que ia morrer gente mesmo, o senhor viria com eu avisei. O senhor avisou o quê? Não, o senhor não avisou nada, o senhor chamou de gripezinha. As pessoas que falaram com o senhor disseram que ia ser a mesma coisa do H1N1. O senhor falou de outras gripes. O senhor disse que teve gripe no governo do PT, ninguém falou nada. Teve gripe no governo dos democratas dos Estados Unidos, ninguém falou nada. Comparando o H1N1. Que está demonstrado, são coisas incomparáveis. Agora, o senhor quer que um bando de puxa-saco fique dizendo que o senhor está certo? Muito bem, vai ouvir o bando de puxa-saco. O Dória respondeu. Vamos lá. Respondeu, vamos ouvir. Pare de atrapalhar quem está lutando para salvar vidas. Pare de fazer política em meio a um país que chora mortes e infectados. O senhor disse que o Brasil estava vivendo uma gripezinha, um resfriadozinho. Teve a coragem de reafirmar isso várias vezes. E agora, presidente, diante de mais de 5 mil mortos, o senhor continua afirmando que o país está vivendo uma pandemia de uma gripezinha, de um resfriadozinho? Eu convido o senhor, presidente Jair Bolsonaro, venha a São Paulo, saia dessa sua redoma de Brasília e venha visitar comigo o Hospital das Clínicas. E se não quiser visitar São Paulo, presidente, por medo ou por qualquer outra razão, vá a Manaus, vá ver o colapso da saúde em Manaus, vá ajudar o governador do estado do Amazonas e o prefeito da cidade de Manaus, no mínimo, sendo solidário e estando presente para ver a realidade do seu país, não a sua realidade do estande de tiros, onde o senhor foi ontem celebrar, enquanto nós choramos mortes de brasileiros, presidente Jair Bolsonaro. É isso, né? E foi duro, e uma hora disse que não chama seus filhos por número, né?
O Wilson Witzel reagiu rapidamente. Vai, Fábio Cuba, já vou fazer o comercial. Vamos lá, para as aspas dele, Reinaldo. É inaceitável o pouco caso com que o presidente sempre tratou a pandemia e as mortes. Ele não demonstra nenhuma solidariedade com as famílias que estão perdendo as pessoas que mais amam. O presidente nunca deu à pandemia a importância que ela merece. Em vez de ser o líder das ações de saúde e de economia, sempre tomou para si o papel de criar crises e mais crises. É isto, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também reagiu, disse que é preciso cuidar do ser humano em primeiro lugar, pois o povo brasileiro não é número, é gente, e ele defendeu que o governo coloque dinheiro na mão das pessoas, porque isso vai garantir a sobrevivência delas, e 2, porque isso vai ajudar a manter a economia girando, né? E sobre Nelson Teich, disse que ele não entende nada de saúde, ele trata de fundos de investimento, não trata de saúde. Bom, é isso aí, as falas estão todas aí para o julgamento de vocês. Agora, atenção, não é questão de opinião, é questão de fato. Não há, é um despropósito associar número de mortos a isolamento. Ao contrário, o isolamento evita mortes. Ponto final.